Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre negócios internacionais. Essa coisa aí que o Brasil deu dinheiro para Cuba, para Venezuela, para países africanos. Isso é uma resposta para Silvia, que fez uma pergunta no Facebook. Então eu gostaria de convidar vocês para fazerem perguntas, mandarem perguntas para mim e principalmente para assinarem o canal Leonardo Estopa no YouTube, onde eu vou estar todo dia respondendo uma pergunta de vocês. Vamos lá, o que acontece, Silvia? Essa conversa de que o Brasil, através do BNDES, doou dinheiro para esses países é uma campanha política do PSDB. Por quê? Esse tipo de medida que o Brasil fez através do BNDES, todo país de primeiro mundo faz. É uma medida de compensação de balança comercial. É mais ou menos assim. Imagina que o interessante para os países que participam dos negócios internacionais é fazer negócios entre todos os países. Para você ter uma ideia do que significa não fazer negócio com os demais países, você pega o caso de Cuba e Coreia do Norte, que tem um PIB muito baixo, uma qualidade de vida muito baixa, porque eles são embargados de participar dos negócios internacionais. Quando o Brasil empresta o dinheiro do BNDES para países de terceiro mundo, para países em desenvolvimento, o que o Brasil está fazendo, na verdade, é abrindo uma linha de crédito para que uma empresa brasileira possa desenvolver um trabalho nesses países. Imagina o seguinte, imagina que o Brasil era um país em desenvolvimento, de uma hora para outra, o Brasil começou a ficar muito grande, o Brasil começou a oferecer tecnologia de ponta. Aí imagina que precisa construir, por exemplo, um aeroporto na Venezuela. Quem vai construir o aeroporto na Venezuela? Uma empresa brasileira. Como que faz para uma empresa brasileira vender um serviço para a Venezuela? A Venezuela não tem dinheiro para pagar, ela vai pagar através de algum produto. Isso é um exemplo. Então a Venezuela faz um empréstimo no Brasil, faz um empréstimo no BNDES e esse dinheiro não vai para a mão de um ditador venezuelano, como o MBL fala. Esse dinheiro fica nas mãos de empresários brasileiros, esse dinheiro gera emprego para muitos brasileiros que vão prestar um serviço internacional lá na Venezuela. Então imaginem o seguinte, a Venezuela contratou um serviço de construção civil na mão do Brasil. Esse serviço vai ser prestado por uma empresa brasileira e a linha de crédito é aberta no BNDES. Em situações convencionais, em que a gente não estivesse vivendo um golpe de Estado, o que aconteceria? Todo o débito da Venezuela na balança comercial, ou seja, todo o débito da Venezuela com o Brasil, é quitado através de negócios da Venezuela com o Brasil. Então imagina que a Venezuela precisa construir um aeroporto. Ela contrata uma empresa de construção civil brasileira. Para contratar uma empresa de construção civil brasileira, ela não pode virar para uma Odebrecht e falar, olha, eu vou te pagar impostos de petróleo. Não, ela precisa pagar em dinheiro. Para gerar serviço para uma empresa brasileira, o governo abre um crédito para a Venezuela no BNDES. A empresa brasileira presta o serviço lá na Venezuela e fica devendo, né? A Venezuela fica devendo o BNDES. E como é que fica essa dívida? Essa dívida normalmente é paga com o que a Venezuela tem para oferecer. Então, o Brasil naquela época tinha empresas de construção civil, ofereciam trabalho de construção civil para a Venezuela ficava devendo o BNDES. A Venezuela tem um superávit de produção de petróleo, vende o petróleo para o Brasil e através do produto que a Venezuela tem para oferecer, o BNDES é pago. O que acontece é que as pessoas ficam criando esses mitos do tipo, o Brasil investiu tantos bilhões em Cuba, na Venezuela não. Esse dinheiro, primeiro, esses argumentos absurdos de que esse dinheiro poderia ter sido investido na saúde, na educação, não, gente. Esse dinheiro é negócio, esse dinheiro não existe. Esse dinheiro existe a partir do momento em que algum país vai pagar por esse serviço. Então você imagina o seguinte, o dinheiro que o Brasil emprestou para a Venezuela através de um serviço que foi prestado por uma empresa brasileira para a Venezuela, ele não poderia ser utilizado na saúde ou na educação no Brasil, porque as empresas de saúde e educação não teriam como oferecer esse dinheiro para o Brasil sem receber. Aí perguntar, mas a Venezuela tem como pagar? Sim. A intenção inicial era que o serviço fosse oferecido para a Venezuela pegasse um empréstimo no BNDES e depois a Venezuela pagasse o Brasil com o que ela tem para oferecer. Se você cria uma coisa do tipo, olha, o dinheiro que o Brasil investiu nos países de terceiro mundo, através do BNDES, poderiam ser utilizados no Brasil. Você está desconsiderando o fato de que o Brasil criou uma linha de crédito para que esses países contratassem empresas brasileiras e essa linha de crédito seria
paga no futuro, ou através de petróleo, ou através de alimento, através de seja lá o que for que esses países têm para oferecer. Então, o dinheiro que o Brasil emprestou através de uma linha de crédito no Brasil para os países de terceiro mundo foi uma linha de crédito para incentivar o emprego nas empresas brasileiras, para incentivar as empresas brasileiras prestarem serviços internacionais e para incentivar negócios internacionais. Ou seja, é um dinheiro de uma linha de crédito que foi aberta para que no futuro as empresas, os países de terceiro mundo, pagassem o Brasil. Agora eu vou fazer uma comparação para você ter uma ideia de como você é feito de bobo quando acredita nesses argumentos do BNDES. Vamos imaginar que você é dono de uma mercearia. Então seu vizinho chega e compra uma coisa fiada. Ele chega e vira para você e fala: olha, me dá um pacote de arroz que eu vou te pagar depois. Aí uma criança, seu filho, por exemplo, vira para você e fala: você deu o pacote de arroz para ele, o dinheiro desse pacote de arroz você poderia ter comprado um brinquedo para mim. Vocês entenderam? Não funciona. Por quê? Aquele pacote de arroz só foi passado para o seu vizinho, que é o seu cliente, porque você espera receber do seu vizinho, que é o seu cliente. Se você usasse aquele dinheiro do pacote de arroz para comprar um brinquedo para o seu filho, você há de convir que aquele dinheiro do pacote de arroz não seria pago pelo seu filho. A mesma coisa quando a gente pensa no caso da saúde e educação, investimento interno. O dinheiro que o Brasil investiu nos países de terceiro mundo, através do BNDES, para gerar serviço para as empresas brasileiras, ele não poderia ser investido dentro do Brasil, porque os países de terceiro mundo pagariam esse dinheiro. Ou seja, esse dinheiro não existe no Brasil. Esse dinheiro existe por causa dos negócios internacionais. Se não quiser prestar o serviço para fora do Brasil, não presta, mas também você não pode usar um dinheiro que não existe para investir na saúde e educação. Agora, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque a moeda de troca da política é a mentira. Durante muito tempo, os políticos usam mentira para ganhar votos e convencer a população brasileira de coisas absurdas. Para você ter uma ideia, uma das coisas que mais foram faladas no passado, naquela época do golpe contra Dilma, é que o feijão triplicou de preço no Brasil porque o Brasil doou uma pequena quantidade de feijão para Cuba. Para vocês terem uma ideia, se a gente calcular a quantidade de feijão que o Brasil doou para Cuba, não dá um grão de feijão para cada pessoa no Brasil. Eu tenho um vídeo sobre isso. Mas, no entanto, existem manifestoches que repetem até hoje que naquela época o feijão triplicou de preço no Brasil porque o Brasil doou para Cuba. Por quê? Porque eles querem acreditar nisso, eles querem usar argumentos contra o governo que eles não gostam. O mais importante é você entender que eles usam estratégias para te enganar. Muito obrigado pela pergunta, pessoal. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam no canal. Se não ficou muito claro, mandem mensagens, porque eu não me importo de gravar mais uma vez. Afinal de contas, esse canal é um canal de compartilhamento de informação, compartilhamento de conhecimento. Valeu e até mais.